A produção brasileira de soja deve alcançar o recorde de 151,8 milhões de toneladas na safra 22-23, estima a consultoria da Tagro em sua primeira projeção para a temporada. Se confirmada, a safra representa um salto de 20% em relação ao ciclo anterior. Vamos falar ao vivo com o economista e líder de pesquisa da Datagro Grãos, Flávio França Júnior. Oi, Flávio, bom dia, bem-vindo aqui à nossa edição de segunda-feira do Bem da Terra. Trouxemos há pouco, a questão de déficit de armazenagem aí no principal estado produtor, Mato Grosso, porém a gente sabe que há sim uma expectativa muito positiva e recorde aí para a temporada 22-23, que se inicia agora, principalmente no mês de setembro. Essa projeção justamente vem acompanhada da boa demanda, mesmo em função ainda das incertezas no cenário geopolítico, com guerra e com outras questões aí que influenciam de alguma maneira o mercado. Bom dia. Bom dia, Renata. Um prazer estar com vocês. Começando essa semana, Renata? Os números que nós levantamos são números evidentes, preliminares, e o foco desse levantamento é principalmente a área, É difícil, nesse momento, você ter uma afirmação assertiva, decisiva em relação à produtividade, porque a gente tem toda a questão do clima ainda pela frente. O que nós temos, claro, é uma disposição do produtor brasileiro em voltar a aumentar a área de soja. A gente percebeu de maneira geral, isso acontece no Brasil todo, não é uma região específica, então a área tende a aumentar mais uma vez pelo 16º ano consecutivo de área. A gente está com um número inicialmente de 3% a mais de área, então daria 43 milhões de hectares, mas eu diria, viu, Renata, que isso aqui é mais ou menos um piso, pode ser até mais do que isso, a depender das condições de mercado, de preço, que o produtor encontrar nas próximas semanas, que o plantio agora começa final de setembro, outubro, dependendo das chuvas, ele começa agora. Então, esse é o cenário, deve diminuir um pouquinho a área de milho de verão, o milho de verão tem uma tendência de diminuir um pouquinho a área, e essa área passaria também para a soja. E a soja avançaria em áreas no Brasil todo, especialmente em áreas de pecuária, em áreas ou substituição de lavoura por pecuária, ou o contrário, de pecuária por lavoura, ou integração lavoura-pecuária também tem crescido no país todo. Muito bom. Então, quer dizer, esse avanço de 3% pode ser que a gente até tenha um incremento a mais, a depender desse ritmo, e otimismo do mercado. Em relação ao que você falou, dessa safra verão que diminui um pouco, também em consequência, da questão de laninha, fenômeno que atinge, a gente sabe o que ocorreu no ciclo anterior, devido a toda essa questão e a essa grande, segunda safra aí que foi destaque, puxou a safra histórica aí que a gente teve, na safra, digamos, atual. Exato. O que chama atenção, além dessa disposição a aumentar a área e essa possível retração na área de verão do milho, mas o que chama mais atenção na temporada é a questão do aumento muito forte nos custos de produção. Então, possivelmente o produtor vai ter um uso mais racional de insumos, notadamente nos fertilizantes, que tiveram uma alta muito expressiva. A gente tem as planilhas aí de custos de produção apontando 20%, 30%, 40% de aumento em relação ao ano passado, que já teve um aumento de 30%, 40%, 50%. Então, nós estamos falando em 2 anos do custo de produção aumentar 70%, 80%, 100%, dependendo da região. Então, isso realmente é um salto e isso engole parte da renda do produtor. Então, ele está refazendo as suas contas. Me parece que vai haver um uso mais racional dos fertilizantes na temporada, mas não a ponto, pelo menos até agora, a gente não detectou isso. Não a ponto de alterar
produtividade, de reduzir rendimento de soja no país. A gente está imaginando que o nível tecnológico será bem razoável e tranquilo para manter o padrão que a gente vem seguindo. Por isso, esse número de safra inicial de 151 milhões, né, 151,8, quase 152, seria um potencial. Esse número, Renata, ele não é nem um rendimento nem excelente e nem ruim. É um rendimento intermediário, né, normal. Vamos monitorar a questão do clima. Você citou algo importante que também está no nosso radar aqui, e é a questão do Laninha, né? Muito provavelmente, a gente vai plantar essa safra na nossa primavera e início de verão, sob o efeito, mais uma vez, é o terceiro ano seguido, do fenômeno Laninha. E o Laninha tem normalmente uma relação com a região centro-sul do Brasil de diminuição do padrão de chuvas. Não dá para dizer, não dá para afirmar que vai ter seca, mas a gente pode imaginar ou prever que vai ter chuvas abaixo do que seria o normal. Portanto, tem aí um sinal de alerta para o produtor, uma preocupação, por isso que vai ser muito importante ele administrar bem essa temporada, espalhar aí o plantio, né? Adotar algumas práticas para tentar evitar perder, como ele perdeu nos últimos 2 anos, na safra de verão, de soja e milho, especialmente, notadamente, na região centro-sul, incluindo aí os 3 estados do sul, a parte sul do Mato Grosso do Sul, parte oeste do estado de São Paulo. Muito bom. Então, muito obrigada, viu, Flávio França Júnior, aqui da Datagro, fechando aqui a nossa edição, falando sobre a questão desse overview frente à soja temporada 22-23, que deve, aí, segundo a primeira projeção, chegarmos a 151,8 milhões de toneladas, quase 152, o que representaria um incremento de 20%, mas de olho, claro, no fenômeno Laninha, que está no radar aí para a gente ver aí o andamento desse plantio, porque a gente sabe que causa mais estresse hídrico, diminui aí as condições de chuva, né, mais normais dentro da normalidade, e a questão também de custos de produção que aumentaram demais, de fato a gente tem falado isso aqui substancialmente, em algumas regiões de 70% a 100%. Então, são essas as condições que a gente tem aí para essa temporada e a gente segue então em contato para outras entrevistas. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo, Flávio.